Olá, boa noite a todos. Começa agora mais um Conversando sobre Coronavírus. Eu sou Milene Couras, coordenadora de Comunicação e Marketing do Departamento de Medicina, e hoje o diretor do Departamento de Medicina da PUC-Rio, professor Valmir Coutinho, conversa com a doutora Nancy Belli, médica infectologista, professora afiliada e pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo, com ênfase em infectologia e virologia clínica, membro da Sociedade Internacional de Influenza e Vírus Respiratórios e consultora científica na Organização Pan-Americana de Saúde. Boa noite, professores. Boa noite. Boa noite, Milene. Boa noite, Nancy. Boa noite a todos que nos assistem. Eu queria, antes de tudo, agradecer muito a Nancy por dedicar esse tempo para prestar esclarecimentos sobre essa doença tão desafiadora como é a Covid-19, não é? E eu queria começar já, Nancy, dentro da grande experiência que você tem nesse assunto, como é que você tem visto a questão dos cuidados dentro e fora de casa, né? O indoor e o outdoor, em evitar a contaminação pelo vírus da Covid-19? Bom, obrigada, né? Boa noite, obrigada pelo convite. E acho que a primeira coisa é a gente entender que os conhecimentos da Covid-19, eles foram se acumulando e se desenvolvendo, e a ciência é assim, né? A ciência, ela se corrige por si própria. Então, no começo, os primeiros dados que a gente tinha eram dados da China, e a gente tem que entender que a epidemia nesses primeiros países, ali no continente asiático, com algumas diferenças, mas acometeu principalmente num período de inverno intenso, né? Uma doença nova, e a China logo decretou em Wuhan aquele lockdown. Então, a possibilidade de você entender a circulação viral no ambiente externo versus o ambiente interno, nesse momento era muito difícil entender, né? E uma transmissão muito grande, até porque conhecer como a doença se transmitia, fazer diagnóstico, fazer o que a gente chama de contact tracing, que é você ir atrás de todos os contatos das pessoas e até saber até que momento que eu vou atrás dos contatos das pessoas. Tudo isso levou um tempo muito grande, né? Então, agora, a gente entende que, assim, o vírus tem algumas características. Então, claramente, num ambiente fechado, com pouca ventilação, dependendo do número de pessoas, eu vou ter uma possibilidade de vários mecanismos de transmissão. O que eu estou querendo dizer? Eu tenho uma sala fechada, que eu tenho várias pessoas numa reunião ou numa sala de aula, ainda que elas estejam distantes, 2 metros uma das outras, mas se esse ambiente está fechado, eu não tenho ventilação, e eu tiver alguém com uma carga viral que está alta, e quando a carga viral é alta? Nos primeiros dias de sintoma, ela é alta, ela é elevada. Nos momentos anteriores aos sintomas, e isso a gente evoluiu. Hoje já se sabe que 80% dos indivíduos que se infectam são realmente sintomáticos, algo que a gente não achava antes. E que muito da transmissão ocorre no período pré-sintomático, 1, 2 dias antes, e nos primeiros dias, não é? Então, se eu estou nessa situação indoor, né, fechado, alguém pré-sintomático com a carga viral alta, mais gente, as pessoas mais próximas, uma certa temperatura adequada para o vírus, numa certa umidade, nesse momento eu posso ter esse indivíduo falando alto, que também tem estudos mostrando isso. Tem um estudo que era um templo, que uma pessoa estava cantando e estava pré-sintomática, e houve uma taxa de ataque de 87%, um estudo nos Estados Unidos, em Washington. Então,
nessa situação, eu tenho transmissão por gotícula e eu tenho transmissão por aerosol. Isso está claro que vai acontecer. O que é o aerosol? É aquela situação em que eu vou ter essa pessoa, ela vai expelir gotículas muito pequenas, que, por serem muito pequenas, vão ficar suspensas no ar, e mesmo se ele abrir a porta e sair desse ambiente, e as pessoas saírem, mas entrarem outras pessoas, durante algum tempo, que vai depender da carga viral que esse indivíduo tinha e que expeliu nas gotículas e nesses aerossóis, e da condição de temperatura, de umidade da sala e de fluxo de ar. Essas pequenas partículas podem ficar suspensas, alguém entrar, inalar e transmitir. Então, nessa situação, são situações indoor, que você tem um ambiente muito fechado, com umas condições ambientais de temperatura e umidade favoráveis, alguém com uma carga viral alta e pessoas imunes. Você tem todos os mecanismos de transmissão, inclusive aerosol. Isso vale também para, por exemplo, um elevador. Imagina um elevador com muita gente lá dentro, num prédio de 20 andares, um elevador que vai parando de andar em andar, mas que cada vez que abre a porta não tem uma ventilação importante, e o elevador está cheio. E tem alguém lá dentro, não protegido, que está pré-sintomático ou até sintomático, mas não está tossindo e espirrando. Está com uma dor de cabeça, está com mal-estar, ele já está com vírus no trato respiratório. Que esse é o outro problema da Covid-19. Os sintomas são muito variáveis. Então, a gente vê, às vezes, pacientes, principalmente sexo feminino, falando, nossa, eu não tinha percebido, mas aquele dia eu já comecei com uma dor de cabeça, uma dor no corpo, achei que tinha dormido mal, não tinha nada de sintoma respiratório, já estava infectado. Aí faz o PCR, está infectado. Aí vamos para o outdoor, né? Para o ambiente externo. O que a gente aprendeu? Deixa eu só te perguntar uma coisa disso, Nancy. Você falou da temperatura, né? Qual é a faixa de temperatura que esse vírus mais gosta? Bom, é assim, para conservação do material dentro de célula, então, se a gente transportar isso para o laboratório, a gente guarda esse material, quando a gente colhe o PCR de um paciente, a gente manda conservar em cadeia de frio. Então, quando chega no laboratório, até você testar, você deixa na geladeira. A geladeira, 4, 8, né? Vai nesse valor. Então, essa temperatura é uma temperatura boa. Então, a transmissão, você imagina, na China, no alto do inverno, a transmissão foi altíssima. Agora, você vai me perguntar, mas no calorão do Rio, de 45 graus na praia, a temperatura não é boa. Só que se eu tiver infectada e eu saio da praia e eu entro num restaurante que lá dentro tem um ar-condicionado que está a 18, rapidamente esfria e eu estou cheio de vírus. Aquela temperatura é boa para o vírus. É melhor do que a temperatura lá fora. Então, assim, temperaturas mais frias são ideais para o vírus. Agora você vai falar, mas ele não replica no nosso trato respiratório a 37 graus? Ele replica, né? Então, assim, no ambiente externo, onde ele não tem uma umidade ideal, onde ele não está com a célula numa umidade ideal, no ambiente externo, o vírus não sobrevive muito. Realmente não sobrevive, e isso evoluiu, tá claro. Agora, temperaturas mais frias, abaixo de 20 graus, quanto mais você vai descendo, mais chance de você manter aquelas secreções respiratórias no ambiente favoráveis. A umidade, se ela for muito, muito elevada, estamos falando de umidade dos trópicos, é ruim para o vírus. Agora, uma umidade em torno de 20, 30 é uma umidade boa. Então, isso é muito variável, porque a gente tem essas diferenças de temperaturas mesmo no verão. Então, agora, se a gente imaginar o calorão que está fazendo, no ambiente externo, não só a temperatura não é favorável para o vírus,
como a incidência de raios ultravioleta, né? A gente sabe que isso tem estudo experimental mostrando. Se você tiver uma secreção de uma pessoa infectada, vamos dizer que ela tenha uma expectoração, uma secreção, com uma grande quantidade de vírus. Aquilo no ambiente externo não sobrevive mais do que 15 minutos com raios ultravioleta. E países com clima tropical e subtropical, a incidência de raios é mais diferente ainda, tanto que agora nós temos que usar um protetor solar muito forte, diferente de alguns países que estão com outra latitude. Então, claro que no ambiente externo, a chance de transmissão, verão, raios ultravioleta mais intensos, alteração da temperatura importante, umidade diferente, o que vai acontecer? A transmissão outdoor é muito, muito baixa. Então, mas por que a gente tem que continuar usando máscara? Bom, isso tem várias questões. Primeiro, porque eu acabei de explicar, o indivíduo sai da praia, entra num ambiente mais fechado, com uma temperatura diferente, toda a condição ambiental já modificou. É um comportamento que é importante a gente entender, que nós temos que estar carregando máscaras. Agora, apesar de se recomendar para todo mundo a máscara o tempo todo, aquele indivíduo que vai correr, está correndo sozinho, não está do lado de ninguém, está assintomático, provavelmente ele vai correr na rua o tempo todo, no ar ambiente, ele não vai entrar em lugar nenhum, ele não tem uma chance de se contaminar. Bom, agora aquele indivíduo está fazendo uma esteira na academia, ele está correndo também, academia, ar-condicionado, tudo fechado, alguém pré-sintomático, temperatura de 21 graus, aí nós estamos falando de outra situação. Aquele indivíduo que está andando na rua, mas eu saio para uma caminhada, por que eu sou obrigado a estar andando de máscara? Bom, na verdade, naquele momento que você está caminhando sozinho, você não está correndo risco e nem levando risco para ninguém. Mas, de repente, você para num lugar, de repente, você entra no local. Então, esse comportamento ainda é muito difícil de ser incorporado, que é a questão da máscara. Até a gente que é médico, de repente, a gente esquece de estar sem máscara. Então, essa questão da máscara, ela é muito importante nos ambientes fechados. E quanto mais chance de contaminação, maior a proteção tem que ser da máscara. Então, o ideal é a N95 ou PF2? Claro que é ideal. Porque em todo lugar a gente vai poder ter certeza que não tem uma partícula de aerosol? Não. Agora, as chances, é tudo uma questão de probabilidade. Como eu expliquei, num ambiente totalmente propício, a probabilidade é mais alta. Eu não quero correr risco nenhum, eu vou usar uma PF2. No ambiente externo, eu estou correndo, bom, vou usar máscara porque é exigido pelo governo, mas tem chance? Provavelmente não. Tanto que alguns países que estão controlando muito bem a infecção, como a Alemanha, em alguns locais não é necessário o uso de máscara, né? Indoor, com certeza, mas em vários ambientes abertos não tem controle de temperatura, não tem uso de máscara, ainda mais que agora eles estão num período de outono, né? E passaram pelo verão assim. Então, a gente precisa entender um pouco essas questões, mas é um comportamento, assim como a gente anda com o celular o tempo todo, a gente não consegue ficar sem celular, enquanto a gente não tiver uma ideia do cenário dessa pandemia, a gente tem que carregar uma máscara com a gente o tempo todo. E em relação à sobrevivência do vírus em diferentes superfícies, parece que ele sobrevive muito mais em superfícies metálicas do que uma madeira, por exemplo, né? Quais são os cuidados que se deve ter a mais? Veja, isso também foi uma coisa, hoje, inclusive, acho que hoje ou ontem, saiu no Lancet um editorial revendo essa questão dos objetos. Então, de novo, a gente volta para uma questão de probabilidade.
Esses primeiros trabalhos, eles foram feitos em condições especiais de laboratório, onde você tinha uma carga viral do vírus bem cultivada e você colocava sobre diferentes objetos. Laboratório de virologia, todos trabalham com temperatura de 20 graus para baixo, até por causa dos nossos equipamentos, é impossível você trabalhar com temperaturas elevadas por causa dos equipamentos. Então, eram situações especiais em que havia uma persistência do vírus, e muitas vezes esse vírus recuperado você colocava em cultura de célula e ele tinha um efeito citopático. Daí a você pegar esse vírus da cultura de célula, inocular no nariz de um animal suscetível, e esse animal desenvolver doença e transmitir para outro animal, isso nunca foi feito. Então, o que a gente precisa entender é que, sim, as medidas de higiene são necessárias, são. Vamos voltar de novo para a probabilidade. Eu estou aqui nessa sala fechada, no meu consultório, sem usar máscara, atendo um paciente que vem sem máscara, que está pré-sintomático e que fala, e de vez em quando fala, todos nós liberamos gotículas. Eventualmente, uma gotícula cai em algum objeto, no meu teclado de computador, e eu, por um hábito, como a gente sempre faz, põe a mão no teclado, coço o olho. Há uma chance de infecção? Caiu no teclado, superfície metálica. O paciente expeliu. Numa temperatura adequada e tudo mais, esse paciente com uma carga viral alta, é possível. Então, eu peguei a secreção que estava no teclado, me auto-inoculei. Isso é possível. Agora, vamos lá. Os saquinhos que vinham do supermercado ou a entrega que o Rappi fazia. Qual é a chance de ter um vírus numa cultura, no pacote de fora do Rappi, que você traz para dentro, que você joga o pacote fora, que você lava a mão? Qual é a chance disso trazer um vírus para dentro da casa? É muito pequena, né? É muito, muito pouco provável. A sola do sapato, as roupas... Perguntar dos sapatos. O sapato também é pouco provável? É muito pouco provável, porque você tem uma condição de que temos que lembrar que o vírus só sobrevive de forma intracelular. Então, o que se encontrou no sapato, assim como encontraram outro dia em alimentos que chegaram na China, aquilo é RNA. RNA, para se ter uma ideia, a gente tem que tomar cuidado no meu laboratório, que entra amostra de paciente todo dia com coronavírus, eu tenho que tomar um super cuidado, porque o RNA pode ficar em qualquer lugar, e se eu tiver uma contaminação no laboratório, eu tenho que fechar tudo, fazer uma limpeza geral, jogar todos os plásticos fora, porque o RNA fica. É difícil você tirar. Então, muito do que se viu nesses estudos era RNA, era material genético que um pouco degrada, outro não, mas não era um vírus ativo infectante. Então, sola de sapato não tem chance de transmitir o vírus. A roupa, que todo mundo perguntava. Uma coisa é um paciente, eu estou lá com aquele jaleco dentro do quarto de um paciente com Covid, que está com uma frequência respiratória super alta, acabou de chegar no serviço, ele está expelindo o vírus para tudo quanto é lado. Pode ter umas gotículas que caem na minha roupa, claramente essa roupa é uma roupa que por algumas horas tem a possibilidade de ter vírus ativo ali. A máscara, a mesma coisa, né? Eu estou expelindo o vírus, vai na máscara, e a gente até fez isso no laboratório, a gente recortou pedacinho de máscara que ficou 4 horas em paciente hospitalizado e fizemos o PCR. E a carga viral é altíssima, mas aí a gente está falando de uma situação especial. Agora, eu vou trabalhar, volto para casa, tem temperatura, tem fluxo de ar, não tenho mais contato com ninguém que está doente, estou chegando em casa, essa roupa não vai ter chance de transmitir para outras pessoas a roupa que eu usei durante o dia. Isso não tem comprovação. Os poucos estudos que encontraram na roupa, em tudo quanto é lugar,
no chão em volta de hospitais, era RNA. Aliás, saiu um estudo bem recente mostrando pesquisa no quarto dos pacientes, né? Faziam um suave de tudo quanto era material e depois esse suave eles tentavam inocular em cultura. Tiveram sucesso só com 1 de 10 suaves, nos outros não. Então, a gente tem que entender que o mais importante é a proximidade com alguém que está infectado. Isso sim. Ir em reunião, não tem ninguém, é a história do pré-sintomático, né? Ambiente fechado, pode ter gente pré-sintomático. Restaurante e bar, essa coisa que também saiu na literatura, né? Depende, o bar, geralmente, está todo mundo sem máscara, o tempo todo confraternizando, é diferente do ambiente do restaurante, porque saiu um estudo assim comparando. O restaurante, em geral, nesses locais onde fez estudo, é um número limitado de pessoas por mesa, que quem circula só é o garçom. A maioria das pessoas não estão sintomáticas, ainda que tenha uma carga viral, é só a proximidade imediata de quem está com ele na mesa é que vai ter um risco. Nas outras mesas, se o ambiente é ventilado, provavelmente não vai ter um risco, a não ser naquele único estudo que foi publicado, que era um ambiente todo fechado, que tinha um ar-condicionado, tinha um indivíduo doente, e que, até prova em contrário, houve uma transmissão por aerosol. É que nem avião, né? Ambiente todo fechado, temperatura ideal, pessoas muito próximas, tem transmissão. Nancy, já está chegando pergunta aqui pelo YouTube, né? Então, uma delas pergunta se o cloro existente na água da piscina é suficiente para impedir um eventual contágio por parte de alguém com carga viral que esteja dentro dessa piscina. Olha, a água da piscina não teria clorada, não teria nenhum... ou seja, protegeria, o vírus não sobreviveria na água da piscina, né? Imaginar que você está com a concentração ideal de cloro, né? Porque tem piscinas que a concentração é muito baixa, porque eles usam ozônio, usam outras coisas, uma espécie de sal também. Então, aquelas piscinas que só usam cloro. Então, com aquela concentração, não haveria chance de alguém ter uma secreção na água e a outra pessoa em contato com a água se contaminar através de mucosa, enfim, não teria essa chance. Nas piscinas de academia, onde o indivíduo entra, sai um pouco, que está tudo fechado, às vezes piscina aquecida, dependendo da umidade do ambiente, um indivíduo conversando com um professor ou conversando com outro colega antes de pular na água com proximidade, aí pelo ar, sim, poderia. Muito difícil alguém numa raia transmitir para outra pessoa na outra raia, né? A pessoa teria que levantar, falar ou ter um contato mais próximo, porque imagina que as pessoas não nadam lado a lado ao mesmo tempo para levantar o rosto para o lado, expelir gotícula e a gotícula atingir, e ainda mais que quando as pessoas nadam, você tem suspensão de gotículas de água com cloro. Então, essa possibilidade nunca foi demonstrada e a probabilidade baixíssima. Uma questão que levantou bastante polêmica foi essa hipótese que gerou um artigo recente no New England da variolação, né? Se eu entendi bem, a hipótese seria de que, pelo uso frequente de máscara, a população, em geral, poderia estar sendo, de certa forma, imunizada, porque ela teria um contágio com uma carga viral baixa, graças ao uso da máscara. O que você acha disso? É plausível essa hipótese? Olha, essa hipótese tem um background, claro que, assim, toda hipótese ela tem que ser testada. Classicamente, transmissão e infectividade em virose respiratória, a gente faz com animal de experimentação, animal que seja muito semelhante à espécie humana. Então, tudo que sai,
que não fez experimentação, são hipóteses. Mas é uma hipótese plausível. Por quê? Porque as máscaras de pano, elas não protegem como as máscaras médicas e como as máscaras PPE N95. Na verdade, a gente não sabe a potência de proteção dessas máscaras de pano, até porque os panos são extremamente variáveis, a constituição dessas máscaras e o quanto a pessoa se expõe no dia a dia, né? Que ela sai de casa, pega um ônibus, vai para uma reunião, e no dia seguinte fica sabendo que o cara do trabalho estava com Covid. Então, ela pode ter uma exposição. Ela pode ter uma exposição naquela situação que eu falei, numa sala fechada, ela fala, ué, mas eu fiquei de máscara o tempo inteiro, só que é uma máscara que não protege 95% das gotículas ou do aerosol, e ela pode inalar através da máscara. Só que ela pode inalar uma quantidade muito pequena e ela tem um quadro assintomático. Então, de certa forma, essas pessoas que têm quadros assintomáticos, que às vezes nem ficam sabendo, e aí faz um exame, fala, nossa, mas eu não senti nada e tal, eventualmente, ela pode, de certa forma, fazer uma certa marca no seu sistema da imunidade celular, o que a gente chama de priming, e com isso ela responder melhor a uma nova infecção que ela encontre na vida com coronavírus. Isso tudo é possível. Por quê? Porque a maioria dessas máscaras não são máscaras totalmente efetivas. São as máscaras que a gente recomenda que as pessoas usem, mas a gente sabe que elas não são totalmente efetivas. E a gente tem que recomendar essas, porque lembra que no começo da epidemia faltava até máscara para o pessoal profissional de saúde nos hospitais. Então, alguma proteção tem, em algumas situações a proteção vai ser menor e, por probabilidade, é possível, sim, que alguém se infecte, mas não tenha, com uma carga viral menor, não tenha uma infecção tão grande. Só que a gente tem que lembrar que, para a gente se infectar, a gente depende da carga viral, quanto maior, claro, mais fácil se infectar. Mas existem condições pessoais que não são possíveis da gente entender qual é o nível de resposta que a mucosa dos indivíduos tem. Então, é muito comum a gente ver pacientes que têm infecção por Covid, e todo mundo já recebeu isso no consultório, e dormiu no mesmo quarto com a esposa, com o marido, com o namorado, e fala, mas não é possível, como que eu não peguei? Ele está com Covid, está tossindo, está espirrando. Tem gente que acaba não pegando, né? Será que é um histórico da imunidade celular, como saiu em alguns artigos? Ou será que existe algum perfil genético de pessoas que não são suscetíveis? A gente ainda vai descobrir. Então, isso também pode acontecer. Essa situação que você descreveu, Nancy, tem sido vista com muita frequência, né? Famílias que contraem o vírus simultaneamente. E, em geral, um indivíduo só apresenta sintomas, os outros, às vezes, passam assintomáticos. Isso. Qual tem sido a conduta que você tem recomendado em termos de testagem para esses pacientes? Porque lá no começo da pandemia, a OMS recomendava que só terminasse a quarentena depois de uma negativação do RT-PCR. E aí vieram aquelas análises do CDC americano mostrando que não haveria necessidade de fazer o RT-PCR para suspender a quarentena. O que você tem recomendado atualmente, Nancy? Então, na verdade, assim, os estudos têm mostrado que essas transmissões domiciliares ou transmissões assim muito próximas de ambiente de trabalho, mas principalmente as domiciliares, que são os melhores modelos para a gente estudar,
Porque no domicílio as pessoas não ficam de máscara, as pessoas têm uma afetividade, as pessoas comem juntas, assistem televisão juntas, algumas dormem no mesmo quarto. Então, é o melhor modelo para a gente entender a transmissibilidade do vírus. Então, o que tem se visto é que, em geral, quando você tem um caso índice, até 4 a 5 dias aparece mais alguém infectado. O período de incubação é muito mais curto na prática do que se imaginava aqueles 14 dias dos primeiros artigos que vieram da China. Então, isso é a primeira coisa. Também se viu que o período desses indivíduos que não hospitalizam, a carga viral fica alta, depois ela cai. Então, tem se mostrado que depois de 4, 5 dias, se não apareceu nenhum caso, você conta mais um pouco, além de 7, 8 dias, raramente o indivíduo, o índice, transmite. Então, vamos pegar uma família, o caso índice. Depois de 4 a 5 dias, para já a grande maioria está infectada. Agora, lembra que às vezes alguém se infecta, o outro está mais afastado, sai para trabalhar, e pode se infectar depois. Então, essa cadeia pode se manter mais tempo. Mas, do ponto de vista do isolamento de cada um dos indivíduos, em geral, com uma semana, já estaria ok. O CDC tem falado 10 dias, né? Se a pessoa já está há mais de 3 dias sem febre, sem sintomas importantes, tem falado em 10 dias. Por quê? Porque os estudos mostraram, com exames de laboratório, de cultura, que depois de 8º dia, dificilmente você tinha vírus ativo, mesmo que o PCR da pessoa continuasse positivo, porque aí era mais resto genético, RNA detectável e não vírus ativo. Uhum. O que a gente recomenda, o que eu tenho recomendado, é que as pessoas se testem. Eu acho muito importante as pessoas saberem se tiveram ou não, e os melhores modelos de contenção de epidemia da Alemanha, do Japão e de Hong Kong. E o que eles fazem? Se tem uma pessoa positiva na casa, todos ficam em casa uma semana, isolados, e todos são testados. Bom, se é negativo, sai do isolamento depois de uma semana. Com isso, você controla muito a epidemia. Além do que, é importante, porque você controla os contatos dessas pessoas e a pessoa também, se ela testa, ela fica sabendo se ela teve ou não teve. Então, essa tem sido a minha conduta também. Se der positivo, então, depois de uma semana, não precisa repetir a PCR. Não precisa repetir. As pessoas, às vezes, repetem, querem repetir. A gente viveu uma situação com algumas pessoas, né? Que assim, mas o meu hospital ou o meu trabalho só deixa eu voltar se eu repetir. Bom, aí a pessoa acaba repetindo e às vezes vê que o PCR está positivo, né? Mas nós que trabalhamos no laboratório, o PCR positivo, ele é um exame que sai para o paciente positivo ou negativo, mas existe uma inferência de carga viral. Então, a gente vê que essas pessoas que estão no 9º, 10º dia, depois do 8º dia, a carga viral é baixíssima, né? Se é que ainda o vírus é ativo. Então, realmente, a gente pode seguir. Embora no Brasil continua 14 dias, mas a gente, em termos de trabalho, de atestados, continua funcionando os 14 dias, mas depois de uma semana praticamente não ocorre transmissão e depois de 10 dias o indivíduo pode sair, pode ir frequentar os lugares. Mas eu vou ter que ir de máscara? Socialmente, todo mundo continua usando máscara fora de casa. Claro que reinfecção parece não ser uma questão frequente, mas socialmente é importante você continuar usando máscara. Outra pergunta que chegou pelo YouTube, na sua opinião, além da profilaxia comportamental, existe alguma profilaxia medicamentosa eficaz? Não, a gente não tem nenhuma medicação até o momento comprovadamente eficaz que preveniria a ligação do vírus com o receptor celular.
Embora isso, em cultura viral, existe inúmeras drogas, e os virologistas sabem disso, porque isso já foi tentado também com outras doenças virais respiratórias. Só para ilustrar, a cloroquina foi tentada com influenza, foi tentada com outros vírus respiratórios, e in vitro tinha ação. Eu costumo brincar que qualquer coisa in vitro afeta uma cultura de célula. Quem já fez cultura de célula em laboratório e mexeu com vírus, qualquer coisinha que você faz com a célula, você mata a célula. Qualquer coisinha que você faz com vírus na célula, você acaba com tudo aquilo ali. Transplantar isso para um animal de laboratório é uma coisa, e isso para o ser humano é totalmente diferente, até porque o ser humano também tem um mecanismo imunológico e mecanismos outros que você não reproduz na cultura de célula. Então, dessas drogas todas que estão sendo distribuídas, recomendadas, nós não temos nenhuma evidência de nenhuma droga que seja preventiva. Fitoterápicos, vitaminas. Existem alguns estudos mostrando que pessoas com deficiência de vitamina D têm mais ocorrência de virose respiratória, mas é para aqueles que têm deficiência. Não significa que eu vou tomar vitamina D sem ter deficiência e que eu vou evoluir sem pegar um Covid. Não. Você tem mais chance de qualquer doença respiratória se você tiver deficiência, mas você tomar a mais do que deve não vai te conferir uma proteção. Então, não tem nenhuma droga nesse sentido até o momento. Nancy, o outro tema que eu queria ouvir a tua visão é a questão da segunda onda, né? A gente está vendo países europeus, no Canadá, isso está acontecendo agora também, eles estão voltando a ter números quase que iguais aos da primeira onda, né? Você vê o risco de uma segunda onda no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outras capitais brasileiras? E aí eu aproveito e te pergunto, a cidade de Manaus, por exemplo, será que está livre de uma segunda onda porque teria atingido imunidade de rebanho? Veja, os dados do Canadá eu não vi. Houve 2 congressos a semana passada e na outra semana, europeus, um de virologia clínica, que focou só em Covid, e o Congresso Europeu da Sociedade de Microbiologia, o ESCMID, que é um congresso muito importante, é o maior congresso, talvez, de frequência de infectologia, e que também promoveu também só palestras de Covid. E os palestrantes, a grande maioria, palestrantes europeus de países europeus. O que é que eles mostraram lá? Porque a gente está vendo isso na mídia, a Espanha, a Inglaterra, a França, vários países com uma segunda onda, um grande número de casos, etc. O que eles mostraram lá? Primeiro que essas ondas com grande número de casos, elas aconteceram logo após o verão, viagens e a abertura da sociedade, e a grande maioria das pessoas infectadas são os adultos jovens, a grande maioria, a faixa etária. Segunda coisa, que se a gente pegar os gráficos de testagem desde fevereiro e março até agora, mesmo quando caiu a primeira onda na maioria dos países europeus, o gráfico de aumentar a proporção de testes por 100 mil habitantes só foi aumentando. Então, eles foram aumentando a testagem, mesmo com a epidemia caindo. Então, a mortalidade, segundo esses palestrantes, a mortalidade não aumentou, as taxas de hospitalização em geral, e isso tinham gráficos da maioria dos países do Reino Unido e da União Europeia, mortalidade e hospitalização não aumentou, mas aumentou muito o número de pessoas infectadas nessa faixa etária jovem. Isso em função da circulação das pessoas, do verão, de viagens e da abertura, né? Então, isso aconteceu. Isso pode acontecer com a gente, como eu falei agora no começo, o estado de São Paulo está diminuindo como um todo, né?
É muito difícil a gente avaliar, nós vamos ter que ver um pouco mais para frente, mas o que a gente está vendo? Faz uns 15 dias a gente está tendo temperaturas bem quentes, as pessoas estão se expondo mais, estão indo para a praia, andando nas praças, estão se expondo, e a mortalidade continua caindo, e a hospitalização continua caindo. Será que isso vai continuar assim? Será que isso é porque o vírus tem um momento e nós estamos no fim da nossa primeira onda e depois vai voltar? A imunidade de rebanho de Manaus. A gente não sabe ainda o valor exato que a gente precisa ter em cada faixa etária de taxa de ataque de imunidade sorológica para dizer que a gente não vai ter um grande impacto na segunda vez. Até porque os estudos têm mostrado que os títulos de anticorpos, eles caem. Agora, aí tem o outro lado. E a imunidade celular? E quem já teve? Como é que fica? Né? Então, são perguntas que a gente não sabe. Né? Então, a gente precisaria entender um pouco, ver um pouco mais esse cenário. E há uma outra questão, né? Manaus tem uma temperatura e uma umidade que é diferente do Rio de Janeiro, que é diferente de São Paulo. Então, a gente nunca pode esquecer que transmissão envolve carga viral alta de quem emite, ambiente favorável e indivíduo suscetível. Então, as temperaturas aqui na região sudeste, elas tendem a ir se elevando cada vez mais, a irradiação solar de raios UVA, UVB, também vai ser mais intensa. O número de pessoas suscetíveis é algo que a gente não sabe totalmente isso ainda, e o quanto o vírus está presente em indivíduos circulando. Tudo isso vai impactar. Pode ser que a gente tenha uma segunda onda mais para frente? Pode ser que sim. Só que também nós vamos começar a vacina num ambiente diferente do que foi o hemisfério norte, né? Que a vacina ainda não começou lá. E nós vamos começar num ambiente mais de verão, de temperatura. Então, são múltiplos fatores, né? Para a gente poder aí fazer a conta final de como isso vai ser. Outra pergunta que chegou pelo YouTube: se numa sauna seca ou a vapor, frequentada por um indivíduo infectado, que não sabe que está infectado, esse indivíduo saindo da sauna, quem entrar depois nessa mesma sauna pode contrair o vírus? Ou... numa sauna seca tem mais chance de que na sauna a vapor, dependendo da umidade e do tamanho da sauna a vapor. Há essa chance, sim. Porque, lembra, é aquilo que eu expliquei no começo, ambiente totalmente fechado, né? Carga viral alta do indivíduo infectado, se tiver alta, né? E o quanto ele falar, porque quando a gente está dentro de uma sauna, também a gente tende a aumentar a frequência respiratória, dependendo das condições da sauna. Quanto mais frequente a tua frequência respiratória, mais você está eliminando também as partículas. Nancy, a maioria dos especialistas que a gente tem entrevistado aqui está achando pouco realista a possibilidade de começar a vacinação no Brasil antes do segundo ou terceiro trimestre de 2021. Ontem, o governador de São Paulo prometeu para 15 de dezembro. Você acredita que vai estar pronta até lá essa vacina chinesa? Veja, ele assinou um acordo de compra, né, da vacina. Então, não é uma produção do Butantan, é uma compra, é comprar as doses, isso é um acordo de compra. Aí a gente tem algumas questões. Tradicionalmente, no Brasil, quem distribui vacina, nós temos um Programa Nacional de Imunização. Então, para que todos os postos de saúde e para que outros serviços atuem distribuindo vacina, distribuir significa receber a vacina, aplicar a vacina, organizar a aplicação de vacina, essa questão vai ter que ser conversada com o governo federal. Isso do lado da distribuição de vacina, a vacina chegando em dezembro, ela chegar pronta, teoricamente, ela poderia ser aplicada. A distribuição vai depender desse acordo geral. Por outro lado, você
Uma vacina pronta, ela tem que estar liberada pela Anvisa, porque todo ano a gente tem vacina de gripe e as grandes farmacêuticas, para trazer vacina de gripe para vender no ambiente privado, elas têm que passar pela Anvisa todo ano de novo. E a velocidade com que isso vai passar na Anvisa, só a Anvisa sabe. Porque a Anvisa tem que ver o resultado final do trial, passar por um comitê de experts e, inclusive, a proposta de vacinação. Quem vai ser vacinado, o que vai ser admitido como evento adverso, tudo mais. Tem uma série de coisas. Se isso for muito rápido, se a vacina chegar, se o acordo tiver adequado com o governo federal e a distribuição da vacina tiver toda organizada, é possível. Só que eu acho que isso estou falando da vacina chinesa, né? Só que eu acho que são tantas etapas, e 15 de dezembro, né, o país para de funcionar, começa a parar de funcionar lá pelo dia 20, eu acho um pouco difícil, né? Também concordo, acho um pouco difícil, mas pode ser que tudo seja muito acelerado, né? E em relação à volta às aulas, Nancy, você acha que o momento é adequado ou seria melhor esperar a chegada da vacina? Bom, em relação à volta às aulas, você percebe que ninguém tem uma segurança em relação a isso, né? Primeiro porque os cientistas, porque não tem os cientistas ou os que publicam, que não necessariamente são cientistas especialistas nessa área, nós não temos estudos robustos, conclusivos, bem desenhados, do papel da transmissão para adultos de risco com impacto em hospitalização e mortalidade das crianças. Eu não estou dizendo que elas não transmitem. Claro que se elas estão doentes, elas transmitem, até não teria por que elas não transmitirem. Elas ficam doentes, ficam menos que os adultos, isso está muito claro. Elas transmitem? Transmitem. Agora, elas transmitem mais? Isso não tem nenhum estudo demonstrando. Os estudos que mostram que as crianças transmitem mais são com outros vírus respiratórios, que são diferentes no seu comportamento do corona. Por exemplo, influenza. A grande background de dizer que as crianças eram responsáveis por transmitir os vírus em maior taxa para as pessoas de risco mais velho, vem dos estudos de influenza. Porque influenza, as crianças demoram para adquirir imunidade para influenza. Então, elas são muito sintomáticas, transmitem muito. E os adultos vão tendo infecções por influenza durante a vida. Tanto que quem mais tem problema com influenza é quem é mais idoso ou tem doença crônica, porque responde pior ao vírus influenza, e criança. Coronavírus, o idoso e o doente crônico, ok, é um vírus novo, tem problema. As crianças já se viu que elas infectam menos e complicam menos. Agora, elas devem transmitir? Transmitem. Mas eu tirar as crianças da escola, o quanto eu diminuo de hospitalização e óbito dos adultos. Esse estudo não foi feito, nós não temos esse dado. Então, isso é um problema. Os estudos com influenza, que eu acabei de dizer que é diferente, eles mostraram que se você fechava uma escola durante uma epidemia ou pandemia de influenza, isso tem estudo desde a década de 60, você só diminuía na transmissão geral da cidade 20%. Então, se você tinha uma transmissão de 100 casos, você ia diminuir para 80. Isso é uma conta que tem que ser feita de acordo com a epidemia em cada local. Então, isso é um ponto. Nós não temos esses estudos. Segundo ponto, quando chegar a vacina, as crianças vão ser a última população a ser vacinada. Vai vacinar primeiro o profissional de saúde, idoso, doente crônico, serviço essencial, professores, serviço militar, população privada de liberdade, indígena. Tem uma lista muito grande. Criança vai ficar depois. E talvez criança muito pequena. Criança de 6 a 10 anos de idade não é vacinada para influenza. Elas vão ser vacinadas para ir para a escola?
Só se a gente vacinar toda a população brasileira. E isso não vai acontecer em janeiro. Então, as crianças vão ficar até quando sem ir para a escola? Então, o problema da gente não deixar as crianças irem para a escola, qualquer intervenção que a gente faz em saúde pública, se a gente faz uma intervenção, a gente tem que saber quando a gente retira e quais são os critérios para retirar aquela intervenção. E isso nós não temos. Então, eu acho muito complicado, e até porque, se a gente fosse voltando aos poucos, talvez a gente tivesse uma ideia de como lidar. De repente, você chegar em janeiro ou fevereiro e jogar toda essa criançada na escola, sem condição, sem aprender comportamento de higiene, porque eles estão em casa com os pais, sem usar máscara, porque eles não usavam máscara, quem usa é os adultos. Então, eles não aprenderam comportamento, estavam em casa, todos vão para a escola, e aí não vai circular só o coronavírus, vai circular o influenza, o rinovírus, o vírus sincicial, vai ser uma taxa de ataque de doença respiratória que todo mundo vai ficar impressionado, vai falar, nossa, e agora? Suspende as aulas? Faz o quê? Então, nós temos que pensar nisso tudo. Eu acho que nós deveríamos estar voltando progressivamente e testando as crianças. Começa a ter um surto numa escola, suspende a aula daquela classe, testa essas crianças, vai ver se é o Covid, para a gente ir fazendo as intervenções regularmente. Senão vai ficar muito difícil. E aí a testagem vai ter que ser feito RT-PCR de todos os colegas daquela turma de uma criança infectada. Olha, numa sala de aula, nesse momento que a gente precisa entender a epidemia, talvez, se você tem um surto, o que é um surto? É ter mais do que 2 crianças na mesma sala de aula. Testa todas as crianças e suspende a aula daquela sala. Talvez algumas tenham pego, talvez outras não pego, aí elas poderiam voltar ou voltam na outra semana, suspende uma semana. Agora, para isso você precisa ter professores treinados, escolas com pia, higiene, álcool gel, treinamento das crianças, máscara, agilidade na gestão. Então, na verdade, tudo isso que está faltando, eu não sei se vai ter em janeiro, quando as crianças voltarem, ou em fevereiro ou em março, vai ter tudo isso? As escolas privadas estão discutindo isso. Elas estão discutindo gestão, higiene, o que fazer, contratando especialistas para dar aula para os pais, conversando com os pais, e as escolas públicas. Nancy, eu queria te perguntar sobre a eficácia das vacinas, né? Primeiro, considerando os resultados já publicados de fases 1 e 2 de desenvolvimento dessas vacinas que estão mais adiantadas, que estão agora em fase 3, qual é a tua expectativa em relação à eficácia? E se você acha que o critério anunciado já pelo FDA para aprovação de uma vacina nos Estados Unidos é o mais adequado. Eles estão dizendo que vão aprovar qualquer vacina com mais de 50% de eficácia, né? Olha, primeiro, em relação a isso, eu entendo essa posição do FDA, porque se a gente pegar a vacina da gripe, em termos gerais, todos os anos, a gente não tem 80% de eficácia. Se a gente pegar toda a população, e principalmente a população de maior risco. A gente tem aí 50%, 60% de eficácia para a população de maior risco. Eu entendo que uma vacina de coronavírus, ela deve vir para a gente diminuir hospitalização e óbito. Esse é o meu entendimento. Eu consigo manter a sociedade funcionando, eu diminuo a hospitalização e óbito, eu garanto saúde para profissional de saúde, e as pessoas vão se infectando um pouquinho, e isso vai gerando um pouco de imunidade também, né? Que é importante, porque a gente não sabe por quanto tempo dura, se a gente vai ter que revacinar, né? Quem que vai aguentar ficar revacinando com tanta vacina, tanta gente, tanto tempo? E mais, a da gripe, a gente sabe como é que é a gripe. Começa, aumenta o número de casos, tem um pico e acaba. E o coronavírus? Que época que eu vou vacinar? Quando eu vou vacinar?
Agora é fácil. Está pronta a vacina? Aprovou vacina. Mas e aí? Vai ter que revacinar quando? Então, 50% eu acho que está ok. O ótimo é inimigo do bom. E para a influenza, já é assim, se a gente for ser bem realista. O tal 70%, 80% de prevenção, isso é para o soldado americano jovem, super saudável. Isso não é para a população como um todo. Em relação à eficácia, algumas vacinas, tem vários trials diferentes, né? Como todo mundo sabe, aqui na Unifesp, a gente está trabalhando com a da Oxford, que eu estou envolvida, inclusive, no projeto da Oxford. Alguns estudos com a Oxford já mostraram que a antigenicidade, ou seja, a resposta humoral aplicando a vacina, pareceu boa, tanto com a vacina da Oxford, como com uma das vacinas de RNA mensageiro em pacientes mais velhos, que essa é a minha maior preocupação. Os pacientes acima de 50 anos de idade são ou aqueles muito idosos ou aqueles que têm doença crônica. Claro que tem gente com doença crônica com acima de 40, mas acima de 50, a proporção de doença crônica aumenta muito. Então, o meu olhar para as vacinas é principalmente para essa população. Então, algumas vacinas mostraram que, pelo menos, a resposta anticórpica foi boa. Eu ouvi que a vacina chinesa, eu não li nenhum trabalho, mas que a vacina chinesa parece que a resposta em população de idosos não é tão boa quanto o esperado. Mas a gente precisa ver esses dados e tudo mais. Agora, em relação à eficácia eu vacino, eu encontro o vírus no mundo real e eu respondo ao vírus. Se eu tiver 50% de eficácia e eu conseguir diminuir muito hospitalização e óbito, e talvez diminuir carga viral, as pessoas se infectar, mas ficar com uma carga viral mais baixa, talvez isso já seja muito efetivo até que eu tenha melhores vacinas ou até que o vírus se torne um vírus endêmico, como os outros coronavírus. Eu acho que é ok, se eu não tiver evento adverso grave vacinando um grande número de pessoas da população. Uma curiosidade de um outro internauta que nos acompanha é saber quando essa vacina vai ser aplicada na China. Se você sabe se eles vão... A vacina da China, eu soube que parece que eles já aplicaram em profissionais de saúde. Essa vacina que o governo do estado está comprando. Na China, também tem várias plataformas de vacina. Essa vacina é uma vacina de vírus morto, inativado, porque ele está na célula, mas ele não está ativo. E é uma vacina que eles disseram que a segurança é bem elevada, mas tem várias outras vacinas também já em fase adiantada na China e que também estão sendo testadas e aplicadas na China, né? Então, além da vacina russa, que as pessoas sabem, né, já está sendo aplicada na Rússia e tem um acordo com o estado do Paraná. Tem uma outra vacina chinesa parecida com a da Oxford também, que está sendo testada em outros países. Então, tem vários protocolos de vacina, né? Eu acho que essa pergunta de vacina é interessante, é importante as pessoas entenderem que vai ser muito difícil a gente fazer comparação entre as vacinas. Primeiro, porque a gente vai ter diferentes vacinas com diferentes formulações, dosagens, número de doses, e em populações diferentes, com faixas etárias diferentes, e que muitas pessoas podem já ter tido coronavírus, porque não vai fazer sorologia em todo mundo para aplicar a vacina. Uhum. E, por outro lado, uma coisa é eu aplicar vacina numa cidade que não tem coronavírus, ou que já acabou a epidemia. Outra coisa é numa que ainda está tendo. Não vai dar para... Vai ser muito difícil comparar essas diferentes vacinas entre si. Muito difícil. Nancy, o tempo passou voando. A gente já chegou às 19 horas. Eu queria te agradecer muito pela participação nesse Conversando sobre Coronavírus. Eu acho que você foi brilhante em todas as explicações que trouxe aqui para nós. E eu queria
te dar a palavra para você fazer considerações finais antes da gente encerrar essa conversa. Bom, eu acho que é muito importante a gente aprender a conviver com o coronavírus. Esse coronavírus ele veio mostrar que a gente precisa ter um comportamento social diferente, né? O Japão, para quem já viajou para o Japão, as pessoas, quando elas estão com sintomas respiratórios, elas usam máscara, elas se afastam. Os japoneses já se cumprimentam com 1 metro de distância. Eles fletem o corpo com 1 metro de distância para se cumprimentar. É muito difícil a gente mudar um hábito cultural, nós somos populações latinas, super afetivos, mas a gente, para continuar vivendo e sem saber o futuro dessa epidemia e das próximas pandemias que virão, porque isso é uma questão da interação do homem com a natureza, com o meio ambiente, é o conceito de saúde única, nós precisamos aprender a conviver. Isso é um treino, porque pode vir uma pandemia muito pior, que seja muito agressiva até com a população jovem. Então, a gente precisa aprender a conviver. Precisa ter esse saldo de como se comportar, porque também, se a gente tiver segundas ondas ou terceiras mais intensas ou outros eventos, talvez a gente não tenha que sofrer um lockdown e talvez a gente não tenha um impacto econômico, social, psicológico que foi esse fechamento e tudo mais, porque a gente já vai ter aprendido um pouco a conviver com doença respiratória viral, que é uma doença social. Então, é um comportamento que a gente tem que passar a aprender. Eu acho que isso é a mensagem mais importante. Muito obrigado, Nancy. Eu te agradeço em nome do Departamento de Medicina da PUC-Rio e agradeço a todos que nos acompanharam pela internet. Muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite, tudo de bom para vocês. Obrigado. Tchau.